E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo, estamos começando mais uma aula de História. Nesta aula nós vamos estudar sobre os espanhóis na América. Nós vamos tentar entender e compreender e ver como que ocorreu o processo para os europeus foi o processo de descobrimento da América, para os povos aqui da América, que já viviam aqui na América, foi o processo de conquista da América, né? Porque existem vários olhares, né? Para os europeus foi descobrimento da América, para os povos, né? Que viviam aqui na América, pode ser o processo de invasão da América ou de conquista da América pelos espanhóis. Nessa imagem aqui a gente vê uma representação de Cristóvão Colombo chegando ali nas Antilhas, né? Os espanhóis ali tentando, romantizando a ideia da conquista ou descobrimento da América. E principalmente, tanto que a gente vai ver aqui, o que mais se destaca é esse processo de como que os espanhóis começaram a colonizar a América, né? Considerando que aqui já viviam muitos povos, né? Havia muitos povos morando, residindo aqui, né? Como que os espanhóis conseguiram ocupar, né? Conquistar esses povos? Quero iniciar aqui lendo para vocês esse texto que vai falar que as primeiras expedições espanholas que alcançaram o continente, que viria a ser chamado de América, não renderam à Espanha os lucros esperados, né? Pois não foram encontradas as tão planejadas riquezas, né? Contudo, a repercussão da viagem de Colombo, né, que em 1492 aportou no continente, até então desconhecido pelos europeus, estimulou novas expedições. Então, no primeiro momento, eles não encontraram riqueza aqui, nada que atraía a atenção financeira dos espanhóis, dos europeus, né? Mas eles ficaram bastante curiosos, né? Eles decidiram enviar mais expedições para investigar melhor e ver se havia ou não, né, o que eles estavam procurando, que eram metais preciosos, né? Ouro e prata. A dominação territorial foi acompanhada por ações violentas. Então, não pense que os espanhóis chegaram aqui, tratou todo mundo bem. Não, os espanhóis, a conquista, a ocupação espanhola, a colonização espanhola aqui na América foi muito violenta, né? Que eles visavam submeter os povos nativos ao controle espanhol. Eles queriam controlar os povos nativos que viviam aqui e extrair a maior quantidade de riquezas possíveis que eles encontravam, né? Então, se eles para eles conquistarem uma determinada riqueza, se eles precisassem matar uma civilização inteira, eles iriam fazer isso, né? E esse processo, no entanto, fez eclodir diversas formas de resistência dos povos indígenas na América. Tanto que a gente pensa assim, muitas vezes na escola a gente não vê essa realidade relatada nos livros, mas essa é uma realidade, né? Os espanhóis foram extremamente violentos e exterminaram muitas e muitas civilizações aqui na América. O que a gente vê, né, algumas representações. E eles, os espanhóis, eles não se importavam se eram mulheres, se eram homens, se eram crianças, se eram adolescentes, se eram bebês recém-nascidos, né? O objetivo deles era extrair a maior quantidade de riqueza possível das civilizações que viviam aqui na América. Então, a chegada dos espanhóis na região do Caribe foi no dia 12 de outubro de 1492 e marca um dos eventos mais conhecidos da história. Esse evento foi chamado pelos europeus de Descoberta da América. Foi chamada só pelos europeus, né? Pelo Cristóvão Colombo. Então, Cristóvão Colombo aportou aqui uma região das Antilhas, né? Aqui a gente vê Cristóvão Colombo e seus marinheiros. Ele chegou aqui em algumas ilhas da região do Caribe, né? Essa aqui é a região do Caribe. No início, os espanhóis eles
faziam contato com os povos nativos e desse contato eles faziam aliança. No início, as alianças, né? Um exemplo são os povos tainos, população predominante em várias ilhas do Caribe. Estabeleceram inicialmente alianças com os espanhóis, alianças comerciais, trocas de produtos, né? Como a gente pode ver representado aqui, ó, né? No fim, a aliança dos tainos com os espanhóis teve curta duração. Com a convivência entre eles, eles perceberam que os europeus, além de obter recursos naturais, pretendiam dominar os territórios. Os espanhóis não queriam somente fazer trocas comerciais, eles queriam ocupar o território e mandar neles, né? Proibir eles de exercer sua profissão ou de adorar os seus deuses, obrigando eles a adorarem o cristianismo, a religião, né, dos espanhóis, dos europeus, que era o cristianismo, e também exploraram, né, a mão de obra dos tainos, né, como se fosse quase escravidão, além aos surtos de doenças como sarampo, varíola e gripe, porque esses povos tainos, eles não ficavam gripados, eles não tinham sarampo, eles não tinham varíola. Quem trouxe essas doenças para esses povos foram os europeus. Então, como esses povos não tinham anticorpos que dariam imunidade a eles, a essas doenças, houve uma morte generalizada, né? Um declínio demográfico muito grande. Tanto que esses povos ali, nas Antilhas, sob contato com os europeus, caiu de 200 mil para 15 mil. Né? Porque os europeus, através dos espanhóis, trouxeram muitas doenças, como se fosse a pandemia, né, de Covid-19. Trouxe muitas doenças e dizimou muitos desses povos nativos que viviam aqui. Continuando, aqui a gente vai entender que depois desse fato, né, desse ocorrido, um espanhol chamado Hernán Cortés chegou à América e, ainda lá no Caribe, os espanhóis ouviram falar de uma sociedade imperial muito rica, né, estabelecida na parte continental da América, ali, né, onde hoje é o Planalto Central do México. Era o que nós já estudamos, né, e que conhecemos como Império Azteca, que era formado por uma rede de alianças que envolviam 3 capitais políticas. Né? Olha, essas capitais têm um nome diferente. Ó. É a cidade de Texcoco, eu acho que é assim que se pronuncia, né? De Tlacopan, eu acho que é assim que fala, e Tenochtitlan, né, que era a capital do Império. Não vou repetir o nome dessas capitais, que elas são bastante difíceis, e eu não sei se eu estou pronunciando corretamente. Quando esse conquistador espanhol, chamado Hernán Cortés, chegou com seus homens à capital azteca, né, em fevereiro de 1519, ele conheceu Malinche. Malinche é essa. Ó. Malinche, a jovem indígena que foi sua intérprete e possibilitou a aliança dos espanhóis com o povo Tlaxcala, eu acho que é assim que fala, né? Que era inimigo dos astecas. Então, Hernán Cortés fez amizade com Malinche, que era a tradutora, que permitiu com que ele fizesse contato e uma aliança com esse povo aqui, ó, que era inimigo dos astecas. E ele utilizou esse povo aqui para atacar os astecas, né, e destruir esse império. Tanto que em novembro daquele mesmo ano, né, de 1519, os espanhóis chegaram a Tenochtitlan, eu acho que é assim que fala, até, e foram recebidos pacificamente por Montezuma. Montezuma era o imperador azteca, né? Porém, no primeiro momento não teve conflito. No entanto, um ano depois ali, em 1520, os espanhóis, juntamente com este povo aqui, ó, tentaram conquistar o Império Azteca, né? Invadiram um templo e mataram dezenas de indígenas, mas não conseguiram destruir o Império Azteca. No entanto, eles tentaram novamente.
Eles foram derrotados na primeira tentativa de tomar a capital azteca. Os espanhóis se refugiaram neste império aqui, né, onde instalaram uma base de suas operações, e a queda definitiva do Império Azteca só ocorreu um ano depois, lá em 1521, após meses de cercos, combates e derrotas de ambos os lados. Né? Como podemos perceber, a tomada de Tenochtitlan, ou a capital azteca, não se tratou da vitória dos espanhóis sobre os indígenas, mas a vitória de diversos grupos étnicos que, aliados aos espanhóis, derrotaram o inimigo em comum, os aztecas. Os povos nativos, coligados aos espanhóis, não podiam imaginar que a queda dos aztecas era apenas o primeiro grande ato de sua história de destruição, que arrastaria depois suas cidades, formas de organização social e vida, organização social e política, crença e milhões de vidas, né? Então, gente, os espanhóis se aliou a diversos povos que eram inimigos dos aztecas. Só que esses povos que se aliou aos espanhóis, não imaginava que os espanhóis depois invadiriam as suas cidades, tomariam as suas riquezas, né? Então, os espanhóis foram muito ardilosos, né? Forçaram amizade, fizeram aliança e depois foram lá e atacaram as pessoas que eles fizeram aliança. Depois da destruição do Império Azteca, os espanhóis não pararam por aí. Eles foram lá e destruíram outro império, os Incas. Né? Um explorador, Francisco Pizarro, explorador espanhol, né? Ficou sabendo deste império. Né? Inicialmente, os domínios do Império Inca se espalhavam por regiões dos atuais Peru, Equador, Bolívia, Argentina e Chile, onde está esse amarelinho quase laranjado aqui, né? A configuração dos estados com características imperiais gerou conflitos pelo trono. Foi o que aconteceu na sucessão de Huayna Capac, né? Ele morreu, né? Mas ele tinha 2 filhos. Só que esses filhos, Atahualpa e Huáscar, estavam brigando pelo poder no trono. Aqui nós temos o rei, o imperador Huayna Capac, que faleceu, e seus filhos, que são irmãos, Huáscar e Atahualpa, certo? Aqui o que aconteceu? Eles disputavam violentamente o poder pelo trono, quando os espanhóis chegaram, né, através de Francisco Pizarro. Os europeus, sob o comando de Francisco Pizarro, aproveitaram a situação. Eles aproveitaram a situação. Eles assassinaram o Huáscar. Culparam pela morte Atahualpa, né? E condenaram Atahualpa à morte. E a partir desse momento ele tomou o poder do Império Inca. Quem tomou o poder? Os espanhóis. Com o apoio de povos indígenas que eram rebelados ali com o Império Inca. Né? O que eles fizeram? Eles tomaram a cidade de Cusco, que era a capital inca. Né? E também a cidade de Quito, que hoje é a capital do Equador, lá em 1535. Pizarro fundou também a cidade de Lima, futura capital dos domínios espanhóis nos Andes Centrais. Então, aí, a partir desse momento, né, de todos esses acontecimentos, ocorre o fim, a dissolução, né, do Império Inca. E na América houve outras, várias resistências. Né? Tanto que eu quero destacar 3 aqui. Uma dessas resistências, né, foi ali na região de Vilcabamba, lá no Peru, próximo a Cusco. Né? O líder ali, incaico, né, chamado Manco Capac, e seus seguidores organizavam sucessivos movimentos de resistência ao domínio espanhol. Isso lá em 1572. A última luta de resistência indígena foi dirigida em Vilcabamba, que era uma região ali do Peru, pelo líder Inca Tupac Amaru,
Ele foi capturado pelo inimigo, o líder foi decapitado na praça central de Cusco pelos espanhóis, para servir como exemplo à população. Outro importante movimento de resistência surgiu em Huamanga e espalhou-se pela região norte do atual Peru. Foi entre 1564 até 1567, onde mais de 8.000 indígenas, xamanes que falam, xamanes, repudiaram o domínio espanhol e todos os objetos e crenças trazidos pelos europeus, porque os europeus queriam forçar os povos nativos a se converter ao cristianismo. O movimento, porém, foi violentamente reprimido. Muitas pessoas morreram, muitos indígenas morreram e eles foram forçados a se converterem ao cristianismo. Por último, um outro caso de resistência indígena na América contra os espanhóis foram os indígenas araucanos, também conhecidos como mapuches. Eles viviam onde hoje é a região do Chile, Eles encabeçaram uma longa resistência aos espanhóis. Em sua luta contra os conquistadores, eles aperfeiçoaram suas armas e incorporaram o uso de cavalos, uma prática dos espanhóis. E a resistência mapuche teve um momento de maior explosão entre 1550, conforme está dizendo no texto, até 1696. Então, durou muito tempo, foi muito longo esse conflito. Depois disso, os enfrentamentos com os espanhóis passaram a ser esporádicos, diminuíram depois desse período, predominando entre eles acordos comerciais e negociações de fronteira. Então, dessas três resistências destacadas aqui, o que trouxe menos interferência aos espanhóis, o que os espanhóis não conseguiram ocupar ou então invadir com eficiência, foi os araucanos, mais conhecidos como Mapuche, no Chile, porque eles lutaram bravamente e não permitiram a ocupação dos espanhóis. Certo, pessoal? Gente, agradeço por vocês terem ficado até aqui. Em caso de dúvidas, eu estou à disposição, pode entrar em contato, beleza? E até a próxima.